Fale com seu irmão, diga que bom que você está aqui. Diga, eu te amo. Diga, você é muito importante para a minha vida. Amém? Isso mesmo, pode ficar à vontade. Você tem 1 minuto. Aleluia. Aleluia. Diga assim para o seu irmão, você é uma fonte. Diga de novo, você é uma fonte. Você está cheio de amor. Eu vou te mostrar isso. Eu não estava aqui na agenda. Eu não tinha pensado, mas quando eu estava aqui na frente orando, e o Senhor disse, o amor de Deus precisa ser derramado, manifesto, deve ser compartilhado. Digo, o amor de Deus. Você está aqui hoje, mas você não sabe de onde veio essa história. Eu não vou pregar sobre isso, eu estava falando. A gente não fica confuso quando estamos pregando, porque nós estudamos a Bíblia e esse é o nosso dever, de estudar a Bíblia. E tem muitas coisas dentro de nós, mas tem coisa que está sendo construída para nós. E depois nós mostrarmos, quando estiver bem construído. Mas tem coisa que a gente pode sair e soltar um pouco. Estudando a palavra lá em Pedro, a Bíblia diz que antes da fundação do mundo, diga antes da fundação do mundo, Deus tinha preparado Jesus para que pudesse se manifestar nos últimos dias, diga nos últimos dias, por amor da gente. O que é que você acha disso? Que plano perfeito. Aleluia. Gente, eu aprendi com o Espírito Santo a amar. Amém? E desde criança que alguém dizia que era dom, eu disse, não, eu creio que eu abri meu coração e ele fez morada em mim. Amém? Eu tenho 42 anos de casado, sou jovem. Eu sou descendente de Abraão, por favor. Eu tenho uma esposa maravilhosa. É Beth. Aí você, quando for falar, é minha Beth, você não diz minha Beth, diz Beth dele. E nós temos, faz 50 anos que nós se conhecemos. E viemos de lá cristão. Aos 8 anos Deus me chamou numa fazenda. Eu não sabia nada sobre isso. E eu não tinha expectativa de estar aqui, onde eu estou. Os caminhos seriam diferentes. Até que eu aprendi com a palavra que ele disse, os meus caminhos não são teus caminhos. E os meus pensamentos não são teus pensamentos. Que tal hoje nós... Fala sério. Ele diz, Senhor, eu estou disponível aos seus pensamentos e aos seus caminhos. E a primeira coisa que Deus ministrou no meu coração foi sobre o amor. Diga assim, a esperança não nos traz confusão. Porque o amor de Deus não vai acontecer, está derramado no meu coração, pelo Espírito Santo, que nos foi dado. Então tem 2 coisas aqui que nós podemos compartilhar e compartilhar. Sim? Diga, o Espírito Santo derramou o amor. E o próprio Espírito Santo nos foi dado. Eu não estou falando nenhum versículo do que eu anotei. Tem muitas coisas aqui. Mas... Tivemos de manhã, antes de tudo, quero informar, o discipulado começou hoje, o pastor Eric trouxe a matéria muito boa. Depois o pastor ministrou sobre família, aprendi, recebi, declarei algo para a minha família. E a tarde foi uma tarde poderosa, da unção com a profeta de Deus. Amém. E o nosso pastor não está aqui, que ele foi escalado e eu estou aqui. Ele confiou a mim e eu disse, Pai, eu tremi 2 vezes. Amém? Mas a Bíblia diz, para mim e para você, Efésios 4, lá no 7 ele diz que a graça foi dada a cada um de nós, segundo o dom que ele chamou. Diga, a graça está em mim, segundo a medida do dom de Cristo. O dom que ele me deu, de que a graça supera. Então nós não temos como voltar. Retroceder. Nós só temos que avançar. Até porque
Eu gosto quando as pessoas falam que nós somos perseguidos. Ficaram quietos. Há uma vantagem para os perseguidos. Casal lindo que está olhando para mim. Porque os perseguidos vão na frente, os perseguidores vêm atrás. Yeah, my friend. Então, quem está te perseguindo nunca vai te alcançar. Diga, nunca vai me alcançar. E eu te dou registro bíblico no capítulo 10 de João. Ele é o bom pastor e vai adiante de nós. É lindo o pastor Jesus, sabia? Ele informou para mim no 10 de João, para nós, que a Bíblia, todo mundo tem acesso hoje à Bíblia em várias versões. Diga amém. Glória a Deus. Eu sou da época do menino, só tinha uma versão lá e hoje já tem várias, ensinando tudo no grego, no hebraico, no aramaico. Eita Jesus, fala a língua do céu. E ele ensinou para mim naquele texto, quando eu comecei a estudar, que ele disse que era o bom pastor, que ele entrou no aprisco das ovelhas. Eu não vou pregar lá, só estou dizendo, informando para você, João 10. Entrou no aprisco das ovelhas pela porta. Isso quer dizer, entrou no mundo dos homens legalmente, nascido de mulher. Amém? Mas ele disse que o outro subiria por outra parte. Só sobe quem está embaixo. Filipenses fala lá no 4 que Deus o exaltou Jesus soberanamente e deu, diga, poder no céu, na terra e debaixo da terra. Diga, tem 3 mundos. Diga, há 3 mundos. No céu, terra, debaixo da terra. Amém. E a Bíblia diz que ele sobe por outra parte. Ele é ladrão e salteador. Mas diz que nós conhecemos a voz do nosso pastor. Diga, Jesus, o meu pastor. Por isso já em João 9, o 10, 9 diz, Jesus dizendo, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, veja que coisa linda, entrará e sairá, e encontrará pastagem. Vamos trocar essa palavra, pastagem significa prosperidade. Por que prosperidade? Porque ele estava falando de ovelha, e diz, essas ovelhas entrando, elas ficam mantiúdas, quer dizer, gorda, bonita, mas ele estava se referindo a nós que entrarmos pela porta que é Jesus. Deixa eu te falar mais uma coisa, a legalidade que nós temos e que Jesus deixou para nós, porque ele tem esse poder de legalidade. Ele entrou no mundo através de um ventre de uma mulher. Sim? Quem reconhece os seus filhos aqui? Quem dá o seu nome como sobrenome para os seus filhos? Por quê? Legalmente ele nasceu de vocês. Amém? Eu tenho 2 filhas maravilhosas. Elas têm o meu sobrenome. E quando eu a vi, rapaz, 2 meninas lindas. Amém? A Bíblia diz lá em 1 de Pedro, deixa eu ser guiado. A Bíblia diz lá em 1 de Pedro 1,23, novamente, diga novamente, nascido de uma semente incorruptível, que é a palavra de Deus, que vive e permanece para sempre. Forever and ever. Diga para sempre. Deixa eu te dizer uma coisa, você foi nascido de uma semente que não tem fim. Eu só quero que você pense nisso. O amor de Deus já está dentro de você. A paternidade já está em você. A filiação já é sua. Você já é herdeiro e co-herdeiro com Cristo. Você já recebeu o Espírito da verdade. Precisamos de fazer algo. Manifestar essa glória. Deixa eu completar 10:10 de João. A Bíblia diz para nós que o ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Diga, roubar, matar e destruir. Ele não vem em outra função a não ser essas 3 funções. Diga aí, ponto, vírgula. Diga agora, quem fala é Jesus. Eu vim para que tenha as vidas. E uma vida em fracasso? O que é isso?
abundante. Viu que no 10 disse que tinha pastagem e agora abundância? Eu te pergunto, Deus quer você quebrado? Triste? Doente? Não. Deus quer você feliz, abundante, alegre. Diga assim comigo, cada palavra que eu estou te falando, o Espírito Santo está falando comigo. Ele lembra, está escrito, ele vos lembrará todas as coisas que vai dizer. Isso está lá em João 16, está bem pertinho. Lá no 12. Que ele lembrará a nós tudo que nós iremos falar. Ele ainda diz lá no 12, no 16, 12, que ele nos revelará as coisas que hão de vir. Diga, que Espírito Santo maravilhoso. Você tem o Espírito Santo. Ele está aqui. Você carrega o Espírito Santo. Aleluia. Eu fiz algo com o Senhor. Está aí, é bom, aqui é um pouco mais, o preço é mais caro. Eu disse, pai, eu nunca quero falar aquilo que você não quer que eu fale. Eu só quero falar aquilo que você quer que eu fale. Eu escrevi há 24 anos atrás, quando eu estava saindo do quarto de oração e a minha esposa estava colocando o café da manhã. Está nas Bíblias, está na Bíblia que a gente usa e guarda. Ele disse para mim, filho, você está saindo da sua cidade para outra cidade, mas eu vou te falar algo. Isso a gente escreveu. Está anotado uma Bíblia lá em vermelho. Nesses últimos dias, muitas pessoas querem estar numa igreja que escute aquilo que elas querem ouvir. Mas eu quero estar numa igreja que ele escute o que eu quero falar. E nós estamos nesse ministério há mais de que isso. E nós começamos a perceber que nós se dedicamos o possível, mergulhamos-se na palavra e na vida também, que conhecimento sem vida não tem poder, para que a gente possa ser um. Está indo certo, lá em João 17, quando Jesus chega, eu estou só, ele me lembrando das coisas que ele fala comigo diretamente o dia, só a Bíblia eu fico ouvindo, falando com ele. Em João 17, Jesus mostra a sua obediência e o cumprimento da sua chamada, do seu ministério. Amém? A Bíblia diz que Jesus levantou as mãos aos céus e disse, Pai, é chegada a minha hora. Glorifica o teu filho com a glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo. Mas ele fala algo interessante. Ele diz, se as pessoas crêem em mim que fui enviado e crêem no único Deus verdadeiro, esse terá salvação. Diga amém. Aí lá ele continua falando, onde é a oração sacerdotal, e ele começa a falar e diz, da forma que eu sou em ti, tu em mim, ele seja em nós. E que ele seja um em unidade, para que o mundo creia que tu me enviaste. Diga, nós temos uma grande responsabilidade. Mas boa. Amém. Ainda pretendo pregar o que eu pensei, que é se inclinar para o Espírito e não para a carne. Mas nós podemos dar uns 2 versículos, você lê o texto em casa, a sua Bíblia é igual à minha. Tem todos os versículos, você tem o tempo exatamente que eu tenho. Amém? As horas do dia é para todo mundo. E nós podemos administrar isso. Quando eu entendi que nós podemos ter tempo para algumas coisas, e muitas vezes a gente relaxa e eu não quero entrar nesse detalhe, mas eu quero fluir. E a gente passa um tempinho a mais naquilo que nós não devemos passar. Deixa eu contar algo de Benihim. Quem conhece Benihim aqui? Pelo menos por livros. Um judeu, morava em Jope. Os pais se mudaram para os Estados Unidos, Toronto. E ele era gago. E Crete Kruma ia pregar. E ele foi para um culto na Crete Kruma. E ele saiu à noite, chegou de madrugada, ficou na fila por mais de 6 horas. E ele corre. E o Espírito Santo localizou ele, como está nos localizando aqui. E aquele menino se converteu, mas ele não podia dizer que era cristão, porque os pais poderiam desonrar, que judeu. A desonra dele é colocar o filho de casa para fora, chama desonrar.
E ele ficou no quarto e, de repente, quando dizia, ele se acordou e disse, bom dia, Espírito Santo pegou ele. E ele não pôde ficar em pé e ele ficou lá. E um certo dia, estou resumindo, o pastor que levou ele para esse evento, sabendo de tudo, disse, eu vou botar para você pregar nos jovens, mas ele era gago. Então ele ficou pensando como que ia pregar, e de repente o pai dele soube que ele estava num cartaz lá, sua foto para ir pregar naquele ginásio. E quando ele vai pregar, ele fecha os olhos, tímido. Quando ele abriu a boca e disse, boa noite, Espírito Santo, o Espírito Santo veio sobre as pessoas e ele não teve mais gagura. E o pai estava lá na porta e entrou chorando e recebeu o Senhor. O pai dele era um homem muito certo, ele era prefeito de Jope, dessa cidade lá, daquelas bandas. Era um homem sério, mas o Espírito Santo pegou ele. Diga, o Espírito Santo já me pegou. O que eu quero nessa noite não é te alcançar, é te informar de que você tem algo que você tem que dar para alguém. É só te informar. Do teu jeito, da tua forma, da forma que você fala, o trabalho ao qual você exerce. Deus não quer tirar isso de você. Deus quer te usar. Vou contar a história de um homem da praia. Acho que vocês conhecem esse. Eu estou só contando história, mas é bíblica. Tinha um homem que ele tinha um convênio com outros, e o pai dele tinha uns barcos de pesca. Eles se associaram e foram pescar. Era um homem assim meio rude, indoto, e gostava da pescaria. O cara era bom de pescaria. Um certo dia, um pregador ia descendo de uma cidade, logo cedo da manhã. Era um pregador muito ousado. E a multidão vinha para ouvir o pregador. Ele estava procurando um local, mais ou menos, que pudesse alcançar as pessoas com aquilo que ele queria pregar. E ele viu um barco na areia. E ele pediu o barco emprestado e alguém tirou da areia e colocou no mar. E ele começou a pregar sobre o reino. E de repente aquele homem estava lavando as redes com seu amigo. Tinha mais dois longe dele. E quando Jesus para de pregar, era o pregador, disse para Pedro, vai-te ao lago e lança a rede. Todo mundo que pesca sabe, eu tinha um tio que pescava, que à noite é a hora de pegar peixe. Durante o dia, logo que o sol começa a se expor, os peixes fogem para lugares fundos. Mas ele disse uma palavra a qual nós podemos falar isso em qualquer situação. Ele disse para o pregador Jesus, eu não peguei nada, trabalhei a noite toda. Diga, trabalhou a noite toda. Mas sobre a tua palavra, diga, o segredo não é tempo, estação, cansaço, indisposição, é agir sobre a palavra. Ele disse, sobre a tua palavra, eu vou voltar e lançar a rede. E a Bíblia diz que quando ele lança a rede, os dois acenaram para os outros, para que pudessem ajudar. E ambos, diga, ambos os barcos, foram cheios, que quase ia a pique. Eu vou finalizar para nós irmos para aqui. E de repente, quando ele chega na areia, na praia, saindo do mar, ele diz logo para Jesus, afasta-te de mim que eu sou pecador. O senso de condenação. E sabendo que aquele homem era santo, ele não sabia o que ia acontecer com ele. Jesus já sabia. Aí Jesus falou para ele assim, Léo. Lindo Jesus. Diga, Jesus é maravilhoso. Não temas. Eu não vou tirar a tua profissão de pescador. Ele já fica bem feliz, sim? Só que eu vou mudar o tipo de pesca. Deus não quer tirar a tua função de onde você está. Ele apenas quer mudar. Aleluia. Aonde você for, tem pessoas para ser ganho para Jesus. A noite é evangelística, não é não?
é que nós precisamos de treinar uns aos outros para nós ganharmos alma para Jesus. Eu acho que eu seria muito egoísta de saber o que Jesus fez na minha vida, na vida da minha Beth, das minhas duas filhas, meus genros, meu genro e meu neto, 2 filhos, genro e meu neto, e não dizer para vocês a satisfação que nós temos de falar de Jesus. Paulo disse, eu não me envergonho do Evangelho, porque é poder, diga poder, de Deus. Diga é salvação, é livramento, é cura. Porque tem coisas que parecem ser, dá até vergonha, mas o Evangelho de poder não se envergonha dele. Amém? Glória a Deus. Vamos lá? Deixa eu ver algo aqui que está no meu coração. Aleluia. A coisa mais linda que pode acontecer na sua vida é você deixar a sua boca dar a sua voz para o Espírito Santo. Eu vou daqui a pouco. Deixa eu te explicar isso. Um certo homem, filho de sacerdote, que veio por uma promessa, primo de Jesus, 6 meses de diferença, João Batista, nascido daquele casal, Zacarias e Ana. Isabel, Ana fica no teu lugar. Isabel, ajudadora. É porque tem vezes que Ana quer tomar o lugar de Isabel, mas não pode, né? A ordem do fratório não altera o produto. Nunca errei. Tá bom. Então, é Ana? É Isabel? Eu tenho que perguntar, né, para registrar aqui. Então, Isabel casou com Zacarias e tem um filho chamado João Batista. Então, o que acontece? Aquele homem, quando casou, ele orou para ter um filho. Ele era sacerdote, ele queria deixar filho para a linhagem sacerdotal. Estamos aqui? E de repente ele ficou, a Bíblia não é mal educada, diz que ele tinha a idade avançada. Respeito com as idades avançadas, amém? Tá bom, eu nunca vou deixar meu cabelo ficar branco, é uma promessa que eu fiz. Posso fazer uma promessa? Tudo bem? As mulheres fazem, por que não faço, né? Calma. Então, vamos aqui. E ele estava no serviço, adorando, fazendo a sua parte sacerdotal. De repente, um anjo chega e fala para ele que a oração dele foi respondida. Aí eu te pergunto, daqui para lá, para o último, Deus muda? Então a oração está sendo respondida. Planos, propósitos e prática. Está diante do Senhor. Eu fiz uma frase mais ou menos assim, que Deus dá o tempo e o plano com o propósito. Plano com o propósito, diga amém. Diga, o tempo passa. Mas se nós aproveitarmos esse tempo com um propósito, aquilo que vai acontecer dentro desse propósito pode eternizar, ficar para sempre na memória. Alguém olhou para mim, pois Jesus fez isso com a mulher que lavou seus pés e quebrou um vidro de perfume e lavou e enxugou com seus cabelos. Ele disse, a memória ficará para todo o tempo do ato dessa mulher. Diga, tinha um tempo que Jesus estava lá. Aquele tempo ia passar. Mas ela agiu dentro do tempo, ficou uma memória poderosa. Você tem que agir dentro do tempo, com os planos e propósitos que Deus colocou no teu coração. Você deixará um legado? Diga aleluia. Voltando. E o Senhor, e o anjo falou para ele que ele teria, com a esposa, lógico, um filho. Mas Deus é tão lindo que pegou o sacerdote e deixou ele mudo por 9 meses para ele não estar conversando besteira. Diga, João Batista nasce, é desmamado e vai para o deserto. Diga, um propósito. Anunciar Jesus Cristo. Qual o seu propósito com Deus? Pense, não diga para mim.
Nós temos o Ministério da Reconciliação, sim? Estou quase falando rápido. A Beth manda stop, fala baixo. Quando eu estou ensinando, falo devagar. Quando estou pregando, falo correndo. Veja lá em Marcos. É lindo isso aqui de Marcos. Final do livro de Marcos. O 16, 17. Ele disse, e estes sinais seguirão aos que crê em meu nome. Está assim? Esse sinal seguirão os que crê. Em meu nome expulsarão, diga, demônios. Falarão em novas, diga, é bíblico. Diga, é bíblico. Falar em novas línguas, diga, aleluia. Pegarão as serpentes e se beberem coisas mortíferas, não fará dano algum, diga, aleluia. Diga, não vai acontecer mal comigo. Aleluia. Você pode colocar as mãos sobre os enfermos. É bíblico? Amém? Diga, eu tenho as mãos de Cristo. Você pode colocar as mãos para curar os enfermos. Para que eles falem novas línguas. Estamos aqui? Tudo que Deus quer é que você obedeça a Ele. Amém? Eles serão sarados. Que coisa linda. Aí toda vez que a gente lê esse texto, diga amém, glória a Deus, diga aleluia. É uma verdade. Ora, o Senhor, depois de ter lhes feito, falado, foi recebido no céu. Diga, recebido no céu, acima. Ele foi recebido por Deus para o lugar onde ele estava antes. Ele tomou um corpo glorioso e agora ele foi para a casa do Pai. E o que aconteceu com os discípulos? E eles tendo partido, quer dizer, indo, partido é saído do lugar, partido, pregando por todas as partes, cooperando com ele o Senhor. Aleluia. Isso tem que ser algo precioso para a sua vida. E o que aconteceu? Quando eles saíram e começaram a anunciar, e o Senhor cooperava com ele. Confirmava o quê? O que significa isso? Diga, eu vou falar. As confirmações das palavras são os milagres. Estamos aqui? Sim, diga, sinal é milagres. Então, eles não fizeram outra coisa a não obedecer, sair e falou a palavra e Deus cooperava com o quê? Diga, a cooperação de Deus, o poder do Espírito, estava gerando milagre naquilo que ele falava. É por isso que hoje a nossa irmã, Adriana, ela pregou que Pedro e João subiam à oração. E alguém pediu uma esmola, ele disse, olha para nós. O que nós temos, não temos prata e ouro, mas nós temos algo. Diga, vale muito mais do que prata e ouro. Eles eram ricos. Aleluia. Diga, o Espírito Santo está em mim. A introdução foi essa e eu vou começar a ministrar no texto agora. Romanos, capítulo 8. Estudando esse texto de 16 versículos, eu comecei a entender e quero dizer para você que, pelo amor de Deus, quando chegar no 7, não pare. No versículo, capítulo 7, não pare. Por quê? Porque o 6 você entende, o 7 fala do pobre, miserável homem que sou, mas sem conhecimento, sem Jesus. Mas, por favor, chegue no 8. Quando você chegar no capítulo 8, você vai entender do início até o fim. Por isso diz assim, portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Estamos aqui? Agora eu quero perguntar, nas vossas Bíblias, que você abriu lá em 8, versículo 1,
Até onde vai o seu versículo? Veja se aqui onde é vírgula no meu, será ponto na sua. Eu vou ler, e quando eu falar vírgula, você diz a minha é ponto. Portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ponto ou vírgula? Tem algum que tem ponto? Pronto, a sua acabou aí, não é isso? Tirar um pouco da sua Bíblia. Porque a vírgula abre e diz que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito Santo. Por isso que eu amo essa tradução fiel. Ela não tira, King James tirou. Eu estudo com a King James, mas quando chega aqui eu venho para esse texto com essa Bíblia. Porque ele alerta aqui, diz que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Diga, duas formas de se andar. Na vida cristã, ele está falando isso para os crentes. Estamos aqui? Estão entendendo? Então, existem duas formas para se andar. Porque nós estudamos aqui, o pastor nos ensinou, Guilherme, sobre o homem natural, carnal e espiritual. Segundo os Coríntios. O que ele diz? O homem natural é aquele que nunca ouviu ou nunca deu crédito ou nunca aceitou Jesus como o Senhor da sua vida. Diga, ele é natural. Ou carnal é aquele que recebeu, mas sempre está do lado da carne, da concupiscência da carne. Mas o espiritual é aquele que crucifica a sua carne, com as suas paixões e as suas concupiscências. Amém? Graças a Deus que nós podemos crucificar. Eu vou dizer algo, e isso é o que eu estudei. Algum ser humano poderia dar sua vida em resgate de outra pessoa a não ser Jesus? Vou esclarecer isso. Algum ser humano, além de Jesus, poderia dar sua vida em resgate de alguém para salvar alguém? Vocês estão aqui, fizeram rema, diga não. Oh, foi o único sacrifício de uma vez para sempre. Amém? Então, aquela cruz de quem era? A nossa era de Jesus? No, my friend. Aquela era de Jesus. Se aquela fosse nossa, nós poderíamos dar a nossa vida lá e alguém ser salvo. Porque eles estão tomando a cruz que era de Jesus para a gente. E Jesus disse, tome a sua cruz e siga-me. Diga, eu tenho a minha. Simplesmente para crucificar a minha carne. Pelo fato de que eu sou salvo. Estude isso na sua Bíblia. E não escute o que os pregadores falam e vá atrás do que eles falam. Aquela era exclusivamente de Jesus. E lá ele levou o meu e o teu pecado. Lá ele pagou o preço como lá em Isaías 53. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas dores e enfermidade, a nosso castigo, maldição e levou. Diga, levou. Não dentro, sobre. E pelas suas pisaduras. O que é isso? Vestígio, pegada. Pelo que ele fez, somos sarados. Vamos estudar um pouco assim a Bíblia, porque tem umas entrelinhas que a gente precisa pegar. O que era de Jesus, ele não deu para ninguém. Mas também o que é nosso, ele não pegou. Aí Jesus com os discípulos disse, cada um de vocês pega a sua cruz e siga agora. Essa cruz não é doença, ele já levou. Não é pobreza, ele já levou. Não é miséria, ele já levou. Não é tristeza, ele já levou. Essa cruz, ele quer dizer, toda vez que a sua carne se levantar, coloque ela na cruz. Subjugue ela na cruz. Diga, eu posso, mas não devo. Estamos aqui? Desculpa, eu não fiquei bravo. É porque eu escuto coisas que a Bíblia diz de algo e alguém diferente. Por exemplo, lá no 4 de João, 6, é 70 e poucos versículos. É que Jesus estava aqui, dando comida, abastecendo as pessoas, multiplicando os pães e os peixes. Jesus vai embora, eles vão atrás de Jesus, pega o barco, encontra Jesus no outro lado e fala, Jesus está aí aqui? Olha que pergunta. Jesus, você veio pelo pão que perece? Quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte comigo? Sim? Diga, a igreja estava grande, 5.000 pessoas, os discípulos felizes. A igreja cresceu de um dia para a noite. A Bíblia diz que eles deram para trás, porque quando Jesus disse, quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte comigo, eles não entenderam. Aquele que não pegar a minha palavra
Jesus é a palavra. Jesus é o pão da vida. Eu ia começar hoje em João capítulo 1, mostrando isso. O verbo se fez carne, habitou entre nós. Mas tudo bem. O que acontece? Eles deram para trás. Claro, todas as pessoas, que é diretoria, que é diácono, pode chegar para o pastor, a igreja estava cheia ontem, hoje está pouca. Porque tem amor pelas vidas. Eles não queriam que eles fossem embora. Jesus olha para os apóstolos e diz, quer ir também? Aí o que é que ele disse para Jesus? No, my sister. Para onde? Para quem? Jesus não é um lugar. Jesus é uma pessoa. Não é para onde, é para quem iremos. Desculpa, eu estou falando assim. Para você pegar certo. Onde é um lugar? Quem é uma pessoa? Está lá escrito. Para quem iremos nós, que só tu tem a palavra da vida eterna. Lugar não tem palavra de vida eterna. A vida eterna saiu de Deus em Jesus Cristo para nossas vidas. Diga, para quem? Diga, eu encontrei esse quem. Aleluia, a mulher que estava no poço encontrou Jesus. Eu encontrei Jesus, você encontrou Jesus. Agora, quando você encontra Jesus, ele disse, agora você vai até os confins da terra, de que isso é lugar. Levando aquele que você o recebeu. Eu não estou bravo. O Bande falava mais sério. Ó, irmão, você está querendo considerar Jesus como lugar? Irmão, deixa eu te falar. A Bíblia diz que nenhuma condenação, diga nenhuma condenação, há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Diga, eu tenho livre-arbítrio. Mas eu decidi andar com Jesus, ter o Espírito Santo, deixar ele se manifestar sobre a minha vida, sobre a minha pessoa. Diga, João Batista disse, eu sou a voz. Me diga, o que é uma voz? Faça, isso é uma voz? Isso é uma voz? Estou em dúvida. É uma voz? É uma voz. Só que ele pegou essa voz e deu para Jesus. Eu sou a voz daquele. Eu sou a voz daquele que clama. Jesus estava clamando e precisava de uma voz. Hoje o Espírito Santo precisa da sua voz para falar a palavra, manifestar a glória de Deus. E a sua voz tem que estar disponível. Diga, é com a minha voz que o Espírito Santo vai se utilizar e vai curar as pessoas, vai salvar as pessoas, vai convencer as pessoas. Diga, a minha voz. Aleluia. Aleluia. Diga, eu sou a voz. Não do que clama, do Espírito Santo. Quando ele diz que estamos no ministério do Espírito. O ministério antes do Espírito, ele veio em glória, diga em glória. De uma forma que as pessoas não podiam fitar os olhos no rosto de Moisés por causa da glória que resplandecia. Diga, era transitória, passageira. Diga, mas a do Espírito Santo permanece para sempre. Diga, está em mim. Aleluia. 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 Diga, glorioso Espírito Santo. Seja bem-vindo. Você fala com ele de manhã? Nós iremos... eu vou sempre tocar, é uma área que me toca muito falar do Espírito Santo, para nós sermos muito companheiro dele. De repente vem uma pessoa e você hospeda na sua casa. Uma pessoa top. Ixi, em todas as áreas o cara é bom. Aí você está lá, ele está no quarto de hóspede, daquele quarto lindo que você fez. Dá para ele. E de repente ele é um médico maravilhoso, o cara entende tudo. Aleluia. E o que acontece? Um filho adoece, o que você deveria fazer? Pegar o carro, levar a um hospital ou consultar um médico que está lá? Digo, o médico está em casa. E muitas vezes acontece algo e a gente fala do outro médico enquanto não fala com o médico que está dentro da gente. Isso é sério. Deixa eu te falar algo que eu ia pregar hoje sobre João capítulo 1, no princípio era o verbo, já falei. E conectando a Gênesis capítulo 1, versículo 2. Que no princípio era sem forma, não tinha forma de nada, era vazio, trevas,
O que era que tinha lá? Tinha nada. Se alguém pedir para você um rascunho de uma coisa sem forma, você daria? Arquiteto que está aqui, daria? Não tem nada. Como que você daria um rascunho de algo que não existe? Diga, mas o Espírito Santo estava lá. Quem estava lá? Tinha forma? Tinha alguma coisa para se ver? Mas quem estava lá? Esperando quem? Os remas aqui. Diga a palavra. Diga a palavra estava no céu. Isso. No princípio era o verbo estava com Deus. O verbo era Deus. Quando Deus fala, a palavra luz, esse verbo luz, chegou ao ouvido de quem? Diga, do Espírito Santo. Ao Espírito Santo, quando chegou, diga, tudo se fez. Agora eu te pergunto, aconteceu? E tudo que Jesus falou aconteceu? Diga, glória a Deus. Acho que meu tempo está acabando. Diga, aleluia. Agora eu te faço uma pergunta, não é glorioso? Estudar Gênesis, a criação, tudo. Uau. Agora eu te pergunto, onde está o Espírito Santo hoje? Palhando sobre a face ou dentro de você? Ele está esperando o quê? Diga a palavra. O que é que Efésios diz? Lá no 6. No demais, irmão, fortalecer no Senhor, na força do seu poder, sim. Diga, fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Amém? E aí vai. Lá no 18 ele diz, orando sempre no Espírito. Mas ele diz que a arma do Espírito é a palavra de Deus. Quem está com a palavra? Diga, nós. Meu Deus, me ajude. Diga, a palavra está em mim, muito perto de mim, na minha boca, no meu coração. Esta é a palavra da fé que falamos. Com quem está a palavra? Diga, comigo. E quando eu falo, quem vai agir? Diga, o Espírito Santo. Porque a palavra é a arma do Espírito. Foi o que aconteceu. Deus estava no céu, lançou a palavra, o Espírito Santo estava embaixo, pegou a arma chamada luz e a explosão. Puf. Diga, eu tenho o Espírito Santo. Eu vou falar com ele. Ele vai ouvir. Ele se responsabiliza. Estamos prontos? Diga sim. Para ganhar vidas? Sim. Aleluia. Eu só tenho uma coisa contra o meu ministério até hoje, é o relógio. Mas tudo bem. Aleluia. Queria ter um tempinho mais, mas tudo bem. Estamos aqui, não iremos ser arrebatados, né, pastor? Vamos ficar aqui um bom tempo na terra. Correto? Teremos tempo de palestrar com vocês, ensinar, pregar. Amém, queridos? Mas só quero dizer uma coisa para vocês, vocês têm um potencial. Onde que você vai brilhar? Eu ia pegar um texto agora, mas é lá em Mateus. Não quer dizer o número 5, mas está lá no 14, 13, 14. Que diz assim, não se pode, ele fala que nós somos a luz, o sal da terra e a luz do mundo. Não se pega uma lâmpada e coloca debaixo do velador. Correto? Coloca onde? No arqueiro. Para que ilumine toda a casa. Vocês estão entrando nas casas? Pegaram a Revelation? Não é isso? É o que, minha filha? G6. Estou entrando nas casas? Vocês estão debaixo do arqueiro ou vocês estão no velador? Para iluminar todas as casas. Depois que você passar pelas casas, sabe o que é que Deus diz? Jesus falou. Você agora não está só iluminando uma casa. Você agora é uma cidade edificada sobre a rocha. Eu te pergunto, vai crescer ou não vai? Vamos se expandir ou não vamos? Diga, aleluia! De longe vão ver o brasão, verbo da vida. Seja bem-vindo. Yeah! E Deus usando vocês. Nós. Diga, somos um. Somos muitos. Somos um corpo. Vocês me amam? Amém. Tá bom. Eu vou me render. Quero só daqui render graças ao Senhor por uma igreja abençoada. Você não sabe a satisfação da minha pessoa, da minha Beth, estarmos aqui. É maravilhoso. Temos um casal de pastor abençoado demais.
Vocês amam o seu pastor? Eu sei que ama demais, eu também amo demais. Temos o segundo pastor, pastor Eric e Sheila. Amém? Estou junto com eles. Mas você não sabe a satisfação que nós temos de estar aprendendo com vocês. Cada um de vocês é professor para a minha vida, para a de Beth. Nós nunca iremos parar de crescer. Estamos nesse caminho juntos. Só te peço uma coisa, por favor. Não deixe que o fermento dos fariseus, saduceus, engane vocês. Fique na palavra. Se alimente na igreja a qual você faz parte. Fique firme. O que há de vir, virá e não tardará. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, eu te rendo graças por essa multidão de pessoas. Homens, mulheres, jovens, crianças, que estão obedecendo o teu líder. Eu sei, Pai, que eles darão frutos a 30, a 60 e a 100. Eu sei, Pai, que eles serão podado, não lançado fora. Mas obrigado, Pai, porque quando são podados, darão muitos e muitos frutos. E assim glorifica o Senhor com os frutos. Pai, obrigado em nome de Jesus.